O mundo olhava para os outdoors gigantescos espalhados por toda a América e via a promessa da maior festa da década. Together Again, juntos novamente. Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis Jr. reunidos em um palco pela primeira vez em anos. Os ingressos esgotaram em minutos. Para o público, aquilo era nostalgia. Era a chance de ver os reis de Las Vegas brindando uma última vez. Mas nos bastidores, longe das luzes estroboscópicas e dos aplausos frenéticos, aquela turnê não era uma celebração. Era uma missão de resgate desesperada. Era uma intervenção médica disfarçada de show business. Frank Sinatra, o homem que acreditava que a força de vontade podia dobrar a realidade, havia montado aquele circo multimilionário com um único objetivo secreto: salvar a vida de Dean Martin. Desde a morte trágica de seu filho, Dino Jr., em um acidente de avião no ano anterior, Dean havia se tornado um cadáver ambulante. Ele parou de viver. Ele se trancou em sua casa, cercado por sombras, bebendo para esquecer e assistindo TV para não pensar. Frank, vendo seu irmão de alma definhar, decidiu que a cura era o palco. Ele achava que se pudesse arrastar Dean para a luz, se pudesse fazer a plateia gritar o nome dele, a vida voltaria aos olhos do amigo. Frank estava errado. E numa noite fria em Chicago, no meio daquela turnê condenada, Frank tentou sacudir Dean, tentou gritar a depressão para fora dele. A resposta que Dean deu não foi um grito de volta. Foi uma frase sussurrada, tão carregada de uma verdade insuportável, que quebrou o coração de Frank Sinatra em pedaços que ele nunca mais conseguiu juntar. Esta é a história de como o amor fraternal de Sinatra colidiu com o luto inamovível de Dean Martin. Para entender por que essa tentativa de salvamento falhou tão catastroficamente, precisamos entender a natureza do luto de Dean. Quando o jato da Guarda Aérea Nacional, pilotado por Dino Jr., colidiu com a montanha San Gorgonio em 1987, algo dentro de Dean Martin desligou. Não foi um curto-circuito temporário, foi um apagão total do sistema. Dean sempre foi um homem que protegia suas emoções atrás de um muro de piadas e indiferença cool. Mas a morte do filho destruiu esse muro, deixando-o exposto, cru e vazio. Frank Sinatra lidava com a dor de forma diferente. Frank era um lutador. Quando a vida o derrubava, ele socava de volta. Ele trabalhava mais, cantava mais alto, bebia mais forte. Para Frank, a inatividade era a morte. Ele olhava para Dean, sentado naquela poltrona em Beverly Hills, recusando convites, comendo pouco, com o olhar perdido. E não via luto, via desistência. E Frank Sinatra não tolerava desistência. A ideia da turnê Together Again nasceu dessa frustração amorosa. Frank ligou para Sammy Davis Jr. e disse: "Nós temos que tirar ele de casa. Se ele ficar lá, ele morre." Eles planejaram tudo. Jatos particulares, as melhores suítes, os melhores horários. Eles cercariam Dean de amor, música e risadas. Eles forçariam a alegria a entrar na vida dele, quer ele quisesse ou não. Dean resistiu. Ele não queria ir. "Eu não tenho mais isso em mim, Frank", ele disse. Mas Frank insistiu, intimidou, implorou. Por lealdade e talvez para fazer o amigo parar de gritar, Dean aceitou. A turnê começou em Oakland. A plateia enlouqueceu. Ver os três juntos era elétrico, mas quem olhasse de perto via a tragédia se desenrolando. Frank estava eufórico, regendo a multidão, cheio de energia. Sammy, que já estava lutando contra o câncer, embora ninguém soubesse a gravidade ainda, dançava como se sua vida dependesse disso. E Dean estava lá fisicamente, mas seu espírito estava a milhas de distância, provavelmente naquela montanha gelada onde seu filho morreu. Dean fazia suas piadas, cantava suas músicas, mas nos intervalos ele corria para o quarto do hotel e se trancava. Ele não queria ir às festas pós-show que Frank organizava. Ele não queria beber com políticos e mafiosos até o amanhecer. Ele queria silêncio. A tensão começou a crescer.
Frank Sinatra interpretou a reclusão de Dean como ingratidão. Frank estava movendo montanhas para animá-lo, e Dean nem sequer aparecia para o jantar. Frank, acostumado a controlar tudo, começou a ficar furioso. Ele sentia que estava perdendo a batalha contra o fantasma da depressão de Dean. O ponto de ruptura aconteceu em Chicago. Foi uma noite difícil. O som estava ruim. Dean esqueceu uma letra, o que era normal e engraçado antes, mas agora parecia triste. E durante o dueto final, Dean parecia ansioso para fugir do palco. Depois do show, no hotel, Frank explodiu. Ele invadiu a suíte de Dean. Dean estava sentado na cama, ainda de smoking, com a gravata desfeita, segurando um copo de leite e assistindo a um noticiário local com o volume baixo. A imagem da domesticidade solitária irritou Frank ainda mais. "O que diabos há de errado com você?" gritou Frank, andando de um lado para o outro. "Nós temos 5.000 pessoas lá fora gritando seu nome. Nós temos a melhor banda do mundo. Nós somos os reis disso tudo de novo. E você age como se estivesse em um velório." Dean não olhou para Frank. Ele continuou olhando para a TV. "Eu estou cansado, Frank." "Cansado? Eu sou mais velho que você e não estou cansado", retrucou Frank. "Isso não é cansaço, Dino. Isso é autopiedade. Você tem que superar isso. Você tem que viver. Pelo amor de Deus, seu filho não gostaria de ver você assim, apodrecendo num quarto de hotel enquanto a vida passa lá fora." Mencionar o filho foi um erro. Foi o movimento desesperado de um homem que não sabia mais o que fazer. O ar na sala mudou instantaneamente. Ficou pesado, sufocante. Dean Martin desligou a TV com o controle remoto. O clique ecoou como um tiro no silêncio do quarto. Ele colocou o copo de leite na mesa de cabeceira. Ele se virou lentamente para Frank. Não havia raiva em seu rosto. Não havia lágrimas. Havia apenas um vazio infinito, um buraco negro onde antes brilhava o carisma mais famoso do mundo. "Frank", disse Dean, com a voz rouca, calma, terrível. "Você não entende." "O que eu não entendo?" desafiou Frank, embora sua voz tivesse perdido um pouco da força diante do olhar de Dean. "Eu estou tentando salvar você." Dean balançou a cabeça devagar. "Você está tentando me salvar porque você tem medo de ficar sozinho", disse Dean. "Mas você não pode me salvar, Frank, porque não há nada aqui para salvar." Frank abriu a boca para protestar, mas Dean levantou a mão. "Você acha que o palco é a vida. Você acha que o aplauso é o oxigênio. Para você, Frank, o silêncio é a morte. Mas para mim, o palco é apenas barulho, e eu não aguento mais o barulho." Dean se levantou e caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade de Chicago, a cidade onde eles já tinham sido deuses. "Você quer que eu volte a ser o Dino", continuou ele de costas para Frank. "O cara engraçado, o cara que bebe e ri. Mas aquele cara morreu naquela montanha com o filho dele. O que sobrou aqui é apenas a casca. Eu estou fazendo os movimentos, Frank. Eu estou vestindo o terno, mas não tem ninguém dentro." Frank Sinatra sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Ele era um homem de paixões violentas, mas naquele momento ele sentiu um frio na espinha. Ele percebeu que todo o seu poder, todo o seu dinheiro, toda a sua influência não valiam nada contra a muralha impenetrável da dor de Dean. "Não diga isso", sussurrou Frank. "Nós somos irmãos. Nós superamos tudo." Dean virou-se e deu aquele sorriso triste. O sorriso de quem sabe que a festa acabou e as luzes estão sendo apagadas. "Nós somos irmãos, Frank. E eu te amo por tentar. Mas você está tentando ressuscitar um homem que já foi enterrado. Deixe-me ir para casa. Deixe-me assistir aos meus faroestes. É a única hora em que eu não sinto dor. Aqui, com essa música, com essas pessoas, a dor é insuportável." Então, Dean entregou a frase final, a que quebraria o coração de Frank para sempre. "Você quer viver para sempre, Frank. Eu só estou esperando a minha vez de ir embora. Não me faça fingir que quero ficar."
Frank Sinatra ficou parado no meio do quarto, derrotado. O grande chairman of the board, o homem que intimidava presidentes, estava impotente. Ele olhou para o amigo e viu pela primeira vez, não o parceiro de comédia, mas um homem ferido mortalmente, que estava apenas pedindo misericórdia. A misericórdia de ser deixado em paz. Frank saiu do quarto sem dizer outra palavra. Ele fechou a porta suavemente. Na manhã seguinte, Dean Martin pegou um avião de volta para Los Angeles. A desculpa oficial para a imprensa foi que ele teve um problema renal. O público acreditou, mas Frank sabia a verdade. Frank sabia que Dean tinha desistido da turnê, não porque seus rins falharam, mas porque seu coração tinha parado de bater por aquele mundo. A turnê continuou com Liza Minnelli substituindo Dean. Foi um sucesso financeiro, mas emocionalmente foi um funeral. Frank continuou cantando New York, New York. Continuou lutando, continuou gritando contra a noite. Mas algo mudou nele também. Ele perdeu a arrogância de achar que podia consertar tudo. Os dois homens raramente se falaram depois daquilo, não por raiva. Frank não estava bravo, ele estava de luto. Ele estava de luto pelo amigo que ainda estava vivo. Ele enviava presentes, tentava ligar, mas as conversas eram curtas. O abismo entre quem quer viver a qualquer custo e quem apenas espera o fim era grande demais para ser cruzado. Anos depois, quando Dean Martin morreu no Natal de 1995, Frank Sinatra ficou devastado. Dizem que ele não conseguiu parar de chorar por dias. Talvez ele chorasse porque sabia que naquela noite em Chicago ele teve a chance de dizer adeus e não disse. Ou talvez chorasse porque sabia que Dean finalmente tinha conseguido o que queria: o silêncio, a paz e o reencontro com o filho. Essa história é dolorosa porque não tem vilões. Frank Sinatra não era o vilão por forçar Dean. Ele estava agindo por amor desesperado. Dean não era o vilão por desistir. Ele estava agindo sob uma dor incompreensível. Eram apenas dois homens lidando com o fim de maneiras opostas. A tragédia não foi a briga. A tragédia foi a percepção de Frank de que o seu amor não era suficiente para curar a ferida de Dean. Foi a lição mais dura que o homem mais poderoso do entretenimento teve que aprender. Você pode comprar o mundo, pode comandar multidões, mas não pode dar uma razão para viver a alguém que já decidiu que sua história terminou. A resposta de Dean quebrou o coração de Frank, porque era a verdade. E a verdade, ao contrário das letras das músicas de Sinatra, nem sempre tem um final feliz ou romântico. Às vezes, a verdade é apenas um homem velho, cansado, pedindo para desligar a luz e dormir. E o ato final de amor de Frank foi, finalmente, deixá-lo fazer isso.